Olá, chegamos aqui, SonaxCast na área. Eu sou Romualdo Silva, host desse podcast sobre a produção da Kelly e do Wellington, time de marketing da Sonac. Estamos aqui, temporada 2025. Eu sou um rosto novo chegando por aqui, mas não se preocupe que vai ter muito rosto que você conhece por aqui também, tá bom? Então, SonaxCast está na área, vocês vão ver por aí muito conteúdo de primeira qualidade. Mas antes de trazer o convidado aqui, eu queria te fazer um convite. Olha só, se você quiser conhecer mais os produtos da Sona, tem um QR Code aqui na tela para você testar por 30 dias vários produtos, tecnologia de ponta, por menos ou mais do que você imagina. Telefonia continua evoluindo e evoluindo muito. E a Sonax é uma grande prova disso, tá bom? Tem um QR Code na tela aqui para você testar alguns produtos aqui da Sona por 30 dias, produto de ponta, suporte, altíssimo nível, altíssimo nível. Eu sou host desse podcast, mas eu também sou parceiro da Sona em outros projetos e uso esse suporte aqui como poucos, eu vou te falar, suporte de primeira qualidade, tá bom? 30 dias tem um QR Code na tela. Esse QR Code, inclusive, vai ficar aqui durante esse bate-papo. Conecta lá, faz um teste e depois você conta pra gente se eu estou certo ou não. Produção, é o seguinte, hein? Esse ano aqui, esse podcast vai trazer muitas novidades, muita coisa bacana. Se você não está inscrito no canal aqui da Sona, faz favor, já se inscreve, porque aqui, ó, tudo que você quiser saber sobre telefonia, bot, SMS, que ainda é super utilizado sim, você vai saber aqui nesse canal, SonaxCast, temporada 2025, eu estarei por aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma conexão, trazer o meu convidado para cá, meu convidado ficar viajando para lá e para cá, mas ele tem sempre coisas boas para trazer aqui para gente. Deixa eu acertar aqui, produção. Seguinte, vou trazer aqui o meu convidado, uma das minhas maiores referências em tecnologia de voz do Brasil. O cara conhece muito mesmo. Não tô aqui fazendo jabá, não. O cara conhece muito mesmo. Ele é antenado, ele tem muita estrada aqui, tudo que foi acontecendo ao longo dos anos aí, telefonia, ele participou de muita coisa. Não é que ele é velho, ele tem experiência. Ricardo, meu CTO, bem-vindo aqui ao Sonax, a tua casa. Vamos falar hoje sobre muita coisa. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu cara? Obrigado pela apresentação. Cara, é uma honra ter aqui você comigo, né? SonaxCast é o canal oficial da Sonax e é um lugar que você vai ficar atualizado. Ô, Ricardo, é o seguinte, quando a gente estava preparando junto com a produção essa nossa pauta, a gente ficou falando muito, cara, mas para onde está indo a telefonia? Como é que vai ser nesse ano de 2025? E vinte e cinco? E eu te convidei aqui para a gente devagar um pouco, para falar um pouco de tendências para 2025, porque é o seguinte, né? As pessoas sempre falaram, a televisão está morrendo, é, o rádio está morrendo, quase ninguém usa telefonia e tudo isso todo ano a gente desconstrói porque cada vez mais se usa mais as tecnologias e eu sou um cara que acredito demais na convergência das coisas e não que uma coisa vai substituir a outra. E aí eu queria saber um pouco de você sobre, falando já sobre essa questão de tendência, porque hoje quando a gente fala de telefonia não é só sobre telefonia, né? Tem todo, a gente já está em omnicanalidade, tem muita coisa aí dentro. E aí eu queria um pouco já do teu panorama. Seguimos firme e forte com muita coisa de telefonia 2025? Sim, sem dúvida nenhuma. O ambiente corporativo, empresarial, né, ele tem no recurso de voz uma necessidade muito específica, né, muito gritante, muito crítica, né? Mas assim como tem, eu apontaria que é invariavelmente aquilo que a gente já observa e como você mesmo citou aí em relação à convergência, né? Eu Sim, acredito que a integração é que vai, eu acredito na tendência da integração junto com recursos de automação, e aí a gente inclui também, logicamente, ferramentas de inteligência artificial e etc, né. Então a sim, voz, ela é, digamos assim, dentro dessa seara de integrações, né, que a gente está falando de integrações diversas, né, não só de canais, mas de processos, né. A voz ela está encaixada dentro do processo produtivo da empresa, né, perfeito. seja ele automatizadamente, seja ele humano operando, né. Então a gente, ela tem um papel preponderante, né, porque ela é o recurso imediato, direto, onde a comunicação ela pode ser mais rápida, mais objetiva, né, muito Sim, mais muitas vezes do que troca de palavras através de chat, e-mail e etc, né. A voz concordo. ela tem esse recurso, né, Sim, de ser, e é por isso que ela é crítica, né? Ou seja, sim, principalmente dentro do ambiente de tomada de decisões, dentro de processo, tomada de decisões dentro de processos, né? sim. Então, eu aponto exatamente isso que você falou, a convergência, né?
para como tendência a convergência da voz dentro de um processo muito mais rico, né, de Uhum. comunicação empresarial, onde existem processos de automação, existem multicanalidade, e a operação, que a gente chama assim, que a gente tem costume de chamar no meio de comunicação, omnicanalidade, né, ou seja, com vários canais operando ao mesmo tempo de forma transparente. Ou Eu seja, você acredito pode que começar você pode começar algo no chat, que pode ir por WhatsApp, que pode ir por telefone, que pode se integrar, e você tá tudo no lugar só. você pode fazer isso simultaneamente, processualmente, de acordo com a cadência, com a hierarquia de processos que você pode criar. Então, a gente tem hoje um processo onde existem vários canais dentro, né? E aí inclui. Porque a gente tem que incluir, quando eu falo processo, porque dentro da ideia de processos, eu entendo que a automação ela é fundamental, né? Então, a Concordo. gente tem hoje, principalmente hoje, tem sido uma tendência, isso tem sido alardeado bastante na mídia especializada, mas já é uma realidade, né, até para pequenas empresas que enxergam no processo de automação um ganho de produtividade e, logicamente, aumento de faturamento, Sim. melhoria de processos internos, etc, né. Então a automação ela é no processo de comunicação, aonde a gente se propõe a ser especialista, né, a automação é um item hoje fundamental, ou seja, tanto para redução de custos, melhoria dos processos, aumento de produtividade, que consequentemente aumenta faturamento, melhora a operação, né, e Perfeito. essa automação integrado com todos esses canais. E a voz, eu considero a voz o item de criticidade mais alta, né, onde você tem uma necessidade de respostas mais imediatas, com soluções também imediatas dentro de um Uhum. processo, de um contexto empresarial. Legal. Ô, Ricardo, deixa eu puxar um gancho em dois pontos que eu concordo que está dentro dessa tendência. Um deles é integração, que é que você falasse nisso, é uma coisa que vocês se preocupam desde sempre. E a outra, já juntando, é o seguinte: aparentemente, acompanhando um pouco do que está se demonstrando, se desenhando a economia nossa no país para 2025, muita gente olhando para redução de custo e eficiência. E aí vocês também entram muito nesse contexto, né? Ou seja, eu tenho uma solução, né, vamos chamar de omnichannel, que fica mais fácil, que junta voz, junta chat, junta tudo isso aqui, e eu tenho RP, CRMs, e muitas vezes eu deixo essas coisas quebradas, criando silos, né? E quando eu junto tudo isso, eu ganho eficiência também, né? Que é uma das pautas para esse ano. E eu queria que você falasse na sua visão se integração segue como uma tendência e ela, indiretamente ou diretamente, também resolve parte da ineficiência e aí a gente reduz custo. Com certeza. Eu acho que eu já falei isso alguma outra vez contigo, que hoje a integração com sistemas, né, dentro do processo de comunicação, para a gente, dentro da operação da gente, ela se tornou um pé, né? A gente tem um tripé aqui de soluções, né? E um dos pés essencial, um dos pilares essenciais é a questão da integração. Voltando a falar sobre a questão de processos, dentro da estrutura processos está justamente as integrações, né? A integração é tão relevante para a gente que hoje a gente tem um foco específico para a tratativa de integrações com sistemas, não seja CRM, RP, sistemas legados diversos, né, que Hoje são permitam mais o quê? De 50 integrações aí fácil? mais de 50 integrações e crescendo, hein? E contando, né? Sim. Porque E cada dia contando. aparece uma. Porque assim, aquelas que normalmente se vê são aquelas que a gente publica, né? Mas, por exemplo, existem Verdade. integrações específicas com sistemas legados de clientes específicos que essa a gente não publica, né? Então a gente tem mais integrações, mais do que aquelas 50 que normalmente se vê, né? Porque a gente considera que isso é estratégico para os negócios de comunicação, ou seja, o processo tem que ter integração. Integração é pilar dentro do processo Concordo. do Sonax, entendeu? Concordo. Então, assim, e aí, ou seja, a gente tem os processos de multicanalidade, com chat, com voice, né? E dentro desse processo a gente tem as integrações. Então, isso permite o quê? Além do cliente poder disponibilizar a comunicação, né, com os clientes dele de forma fluida, ele traz isso também de forma autônoma e integrada com a operação dele, ou seja ele um RP, seja ele Uhum.
um CRM e, consequentemente, eu tenho um processo muito mais fluido, né? Total. Com possibilidades muito grandes de redução de custos, sem dúvida nenhuma, porque Sim, onde, sim. onde a operação ela é automatizada, invariavelmente, né? Nós temos aí uma otimização de recursos, né? E, consequentemente, com possibilidades, dependendo de como o processo seja montado, qual o objetivo do processo, além da redução de custos, eu tenho melhoria de eficiência. Melhoria de eficiência, naturalmente, eu posso ter ganho de produtividade, né? Então, a gente está sempre nesse pilar, ou seja, vamos Sim. integrar para gerar valor, e valor é o quê? Valor é melhoria dos processos com redução de custo e aumento de produtividade. É Uhum. sempre essa coisa, né? Sim. Então, a gente Todos os acredita caminhos muito levam nisso, para esse lugar, né? com certeza. E a gente está aqui na pegada com muita vontade, certo? Então a gente tem muita disponibilidade, tanto é que a gente às vezes até passa processos de integração na frente de outras demandas que estão. Ah, é verdade. É verdade. A gente dá Verdade. prioridade porque é realmente um pilar prioritário para a gente a questão de integração. Legal. Ainda nesse aspecto, porque quando a gente fala, pode quem está ouvindo falar, pô, mas integração como é uma tendência? Eu vejo como uma tendência porque existem poucos players no mercado que efetivamente se preocuparam com isso ou se preocupam, né? Então, por exemplo, a Sonax tem uma API, tem uma possibilidade de integração há muitos anos. Ela Se você quiser, eu preciso integrar, mas eu vou fazer aqui dentro de casa. Você recebe uma documentação e você consegue realmente seguir com isso. Não é um problema mais, né? Já está super embutido na nossa tecnologia. Agora, Ricardo, a gente sabe da pauta da vez para 2025 que é IA. IA, assistente virtual, os agentes, né? A evolução do bot e tudo mais. Isso está muito na pauta de todo mundo. Inclusive, essa semana que a gente está gravando, a gente está tendo um burbulho no mercado, DeepSeek chegando, balançando o NVIDIA, então a gente tem o mercado. Sim, então foi uma balançada para quem é de tech, está acompanhando isso, tá? Balançou geral o mercado. E aí eu queria que você falasse também dessa tendência que vocês já estão há alguns anos também, a Sonax aqui já está investindo, né? Tem uma boa parte da seu lab investindo também em IA. Queria que você falasse disso como tendência também. Ainda é tendência de fato, né? Com certeza, sem dúvida. A gente está com várias iniciativas, tendo em vista a grande amplitude, né, que esses projetos de IA podem trazer dentro da plataforma de comunicação, principalmente como a nossa. A gente pensou em diversas direções, mas a gente decidiu prioritariamente começar com aquilo que a gente acredita ser mais aderente, mais impactante, né? Tendo em vista que os clientes da gente eles precisam adotar, né? Eles precisam, é só você olhar as pesquisas aí de adesão com IA, a gente tem visto que os projetos têm meio que patinado, certo? E assim, tem Sim. muita coisa, é porque realmente é muito interessante o processo, né? Mas aí é aquela coisa, poxa, isso aqui é muito legal, mas onde é que a gente vai entrar com isso, né? Como é que eu vou adotar isso? Como é que dentro dos meus processos de complexidade, tendo em vista que a gente já tem, a gente conhece os processos empresariais, eles são muito complexos, né? E Muito. assim, tem gente que prefere nem mexer, né? Você vai, não, não deixa isso quieto porque isso é muito complicado. Não vou botar com isso agora. Ou você não quer nem mexer às vezes, porque já sofreu tanto no passado para deixar redondinho, né? E que diz assim, não, vamos criar uma automação com IA, um agente e tal, né? Então foi o que a gente fez. A gente justamente, vamos usar o processo de inteligência artificial no feijão com arroz. E a gente começou com isso. E aí criamos features Uhum. essenciais, né? Dentro do processo de comunicação. Começamos pela plataforma de chat, que seria mais natural, né? Sim, tendo perfeito. em vista, tendo em vista a complexidade que envolve a gente colocar logo direto em voz, né? Mas já estamos aí, inclusive, com o piloto também com voz, porque a coisa avançou com muita velocidade. E aí, logicamente, eu acredito que o passo mais importante, ou seja, todo mundo fala muito de agentes, certo? Ah, porque a gente precisa de Uhum. agentes automatizados. É uma tendência, não tem jeito, Tendência certo? total, sim, concordo. Tendência total. Vai ser o ano dos agentes, todo mundo quer pegar a massa bruta de capacidades que a IA pode gerar e criar agentes autômatos, né? Para Uhum. gerar redução de custos, melhorar processos logicamente, melhorar a produtividade.
Mas tem principalmente na parte de comunicação, a gente gera muitos dados, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente está o tempo todo gerando dados. Toda Sim. conversação está gerando dados. Nos últimos anos nunca se gerou tanto dado como Tantos dados. na história, né? Imagine uma empresa que tem, vamos colocar aqui, faz 200 contatos por dia com clientes diversos, né? Quanto É de dados coisa. isso não gera? Sim. Né? Isso é muito dado, né? Então, a gente tem uma iniciativa também no que a gente chama de. Aí usar a inteligência artificial para gerar informações sintéticas para tomada Uhum. de decisão, que é uma outra Perfeito. área mais. A gente não quis, Uhum. a gente até levantou a bola, né, para tentar começar por essa área, mas a gente viu que era uma coisa mais complexa e envolvia mais estudo, e a gente preferiu ir diretamente para a questão a inteligência artificial ajudando a operação, né? O cara está numa Uhum. operação aqui, então Faz a sentido. IA como um assistente para o operador. A gente começou, as primeiras features Sim. foram essas, né? Faz todo A gente tá, sentido. aí a gente está aguardando essa, está em fase de elaboração, mas já com várias coisas em andamento, que é a fase de a IA olhando para o ambiente, para a geração dos dados e gerando dados sintéticos para tomada de decisão. Essa é a mais complexa. Essa é o que eu chamo de Features V2, Tá certo? certo. Uhum. E está em paralelo uma 1.5, certo? Que é um agente de voz. Esse é top, né? Inclusive, a gente está com um piloto com um cliente na área de alimentação, onde ele vai ser um agente de. Opa, spoilers aqui, hein? Spoilers aqui em produção. Rolou spoilers aqui de features, hein? Ele vai ser um agente completo mesmo para fazer todo o processo que um humano normalmente faz. Que legal, Logicamente, hein? como ele não é mais só informativo, ele é transacional, existe lógico complexidades, Sim, compliances a sim. serem, que ele não pode pirar, né? Não pode. Imagina, Tem não todo um pode cuidado. pirar, tem que ter muito cuidado e tal. Então, esse a gente está, mas está em andamento, é bastante interessante, tendo em vista o impacto que isso pode causar na operação do cliente. O cliente, mesmo com esses agentes, ou seja, a gente está falando, o ano dos agentes, 2025 é o ano dos agentes, né? Ou seja, Sem dúvida, sem dúvida. o cliente que tem uma operação crítica já decidiu, não, vamos fazer, mesmo sendo uma coisa ainda embrionária, né? Mas vamos fazer porque tem probabilidade, né, de gerar grande impacto, de gerar resultado, e a gente está nessa direção. Então a gente tem, em termos de IA, a gente acredita que para uma plataforma de comunicação é 50-50 no futuro próximo, né? Então eu sempre acreditei muito que a questão de automação a gente acabaria invariavelmente se tornando um player no que se refere à questão de automação. Ou seja, hoje a gente opera muito na questão de fornecer ferramenta para gerenciamento e controle, Uhum. certo? Mas a parte de automação sempre foi uma tendência. Eu acredito que o futuro vai ser a gente ter uma unidade, uma divisão, uma subsidiária nessa direção, porque tudo, ou seja, assim como no passado houveram automações, né, de Sim. processos, a gente vai viver, já está vivendo há bastante tempo, mas de É. forma contundente e capilarizada completa, ou seja, não só para grandes clientes, mas assim, vai ser uma commodity, ou seja, daqui a 10 anos eu imagino que todo Você não pensa mundo estar fora, né? todo Fora mundo do vai jogo. ter que ter um agentezinho fazendo alguma coisa, seja ele Verdade. operacionalmente, gerencialmente, mas a gente está aqui para isso, a gente está para fornecer todo o framework, toda a plataforma e fornecer a partir dessas novas features que a gente está criando, fornecer todo o processo de automação com IA de forma bastante fluida, tranquila, a gente está aqui para isso. Perfeito. Deixa eu, antes de fazer uma pergunta, eu quero fazer uma colocação. Alô, alô, líderes. Daqui a pouco você vai ter 5 pessoas no time e 10, 20 agentes. Então você vai liderar agentes também. Isso aí não é tendência, não. Já está aí entre nós. Sabe uma coisa, ô Ricardo, que eu queria te perguntar? Que é bem importante. A gente vê, o VoIP já está aí no mercado, né, há muitos anos, vê o tempo que a Sonax está no mercado, mas ainda a gente ainda vive com um mundo ainda de uma telefonia mais é,
como é que eu vou dizer, analógica, né? Você ainda tem esses dois mundos, né? Como é que tá essa tendência de continuidade de migração para VoIP? Segue essa tendência, na sua visão? Sem dúvida nenhuma, né? Até porque o cliente empresarial hoje, ele busca a comunicação, ou seja, quando ele vai partir para uma solução para a área de comunicação dentro da empresa dele, já existe meio que uma tendência dele não buscar mais só os canais. Ou seja, eu não vou comprar mais uma linha, eu quero comprar a solução completa, porque Porque ele isso perde, de. né, Ricardo? Só um É, parênteses aqui. Se ele está na exatamente. telefonia convencional, tudo isso que nós estamos falando de tendência e o que a Sonac já tem hoje oferecendo, ele não consegue ter lá, né? Se você parar para pensar, até mesmo os clientes que ainda tem PABX analógico, certo? Ou seja, você vê, se você olhar, ele tem uma automação mínima ali. O ambiente empresarial exige que ele tenha pelo Sim, menos uma sim. URA, uma central de filas para distribuir entre as unidades, setor dentro da empresa, né? Então, ele tem necessidades específicas. Quando ele enxerga a possibilidade que a gente traz com o VoIP, porque o que o VoIP permite? O VoIP torna a voz uma aplicação, né? Sim. Uma aplicação, aí vira a aplicação tecnológica, né? Recurso tecnológico, deixa de ser simplesmente Perfeito. um recurso analógico de voz que a empresa tem necessidade para se comunicar com seus clientes, mas aí você tem toda a gama, todo o portfólio de serviços e produtos que o ambiente de TI consegue trazer, né? Há muitos anos atrás eu fui visitar um cliente, isso deve ter uns 20 anos mais ou menos. Na época a gente estava começando, fui visitar um cliente grande. Não sei se você lembra, não sei se é do seu tempo isso, mas as unidades de telefonia e TI eram separadas. Sim, era. Tele- Era, aham. Telefonia era tratado, inclusive tinha gerente, tinha diretor, tinha tudo Tinha, separado sim, é de verdade, TI, verdade, né? verdade. E aí a gente conversando com o gestor da área de TI, eu fiz assim, meu querido, é o seguinte, daqui a não sei quantos anos, falei, eu não chutei, né? Quantos anos? Eu fiz TI, ou telefonia, vai ser uma aplicação de TI. Ou seja, É isso aqui verdade. vai estar integrado, ou seja, e aí é essa colocação que a gente volta a falar aqui agora. O VoIP é o quê? O VoIP é o termo, né, que torna a telefonia analógica uma aplicação tecnológica de TI. Né? E Perfeito. com isso, com essa integração, o que a gente tem? A gente tem todas as possibilidades que a plataforma permite, né? De você ter integrações, de você ter automações, né? Isso de forma muito facilitada para o gestor, né? A possibilidade de você ter dashboards, relatórios, né? Tudo aquilo que o ambiente de uma aplicação, né, de um app consegue trazer, né? Aí Sim, consegue ter mobilidade, consegue ter, ou seja, consegue ser em nuvem, consegue estar em qualquer sim. lugar, né? Então, Omnicanalidade. omnicanalidade, né? Então a gente tem uma série de recursos que enriquece o processo, né, trazendo. Agora, sem dúvida nenhuma, continua sendo tendência. Acredito que já se enxergou isso, muitas empresas que ainda têm, ou estão com a iniciativa pelo menos uma integração com o sistema, com o parque legado dela de telefonia, ou já substituíram completamente, ou estão em processo de substituição, porque é uma tendência. E outra, É verdade. os custos para manutenção de um parque analógico estão ficando cada vez mais caros, né? Porque Sim. está Não, ficando uma às vezes não tem tecnologia nem mão de obra. às vezes não tem mão de obra, às vezes não tem, por exemplo, queima uma placa, queima um recurso, né? Sim, ficou na Para mão. você fazer, é muito complicado, é muito É. complicado. A gente tem Boa. clientes, inclusive, que tem a hibridização dentro do processo, mas que querem fazer a migração completa, mas às vezes o parque é grande, às vezes Sim. não tem eu digamos assim, o esforço de equipe necessário Uhum. para dar Verdade. energia no processo, mas a gente está aqui para isso, para ajudar e mostrar que o processo é mais simples do que se possa imaginar e, logicamente, muito mais rico, que pode trazer muito mais benefícios para dentro da empresa. Legal. Inclusive, a gente tem uma pauta aí na produção que a gente vai desmistificar essa questão de telefonia analógica, VoIP. Eu sei que a produção está preparando uma pauta exclusiva para isso. Então, não vou dar muito spoiler, porque a gente quer desmistificar. Porque, ainda que não pareça, a gente
de fato existe muitas empresas que convivem com o analógico, teve algumas empresas que migraram para o formato híbrido, né, como o Ricardo acabou de citar, e que ainda talvez não se sentiu na segurança de, por exemplo, 100% para a nuvem, existe bastante. E a gente vai ter uma pauta só sobre isso. Ô Ricardo, caminhando aqui para o nosso fechamento, queria uma reflexão sua em relação a 2025, a tua visão mesmo, mas lá fora eu não concordo com o Ricardo, não tem problema, que eu queria trazer muita visão do Ricardo. Esse ano de 2025, na tua visão, é o ano que a transformação da comunicação dentro da empresa vai mudar, já está mudando, esse é o ano de mudança de chave? Como é que você enxerga isso? É, é, todo ano que passa a gente vê uma tendência cada vez mais forte, tá? Sem dúvida nenhuma, com a hype fortíssima da IA, né? E assim, os benefícios que ela pode trazer, a gente tem sentido que as empresas têm olhado para a questão da comunicação, né? De forma integrada, Agora digitalizada, reduzindo o né? custo, né? O que o Com DeepSeek veio possibilidade de nesse redução de custo. modelo, né, de redução de custo, né? Exatamente. Então, isso tem, digamos, soado mais forte, né? Então, esse ano de 2024 foi muito catalisador nesse sentido, né? E eu acredito que digamos assim, apresentações mais práticas desse novo modelo de automação, trazendo resultados, porque a cabeça do empreendedor, do empresário, do executivo, né, é muito pragmática, né? Sim. Ou seja, enquanto tá todo mundo falando, é massa, é legal, né? Isso aqui vai bombar, não sei o que, eles ficam olhando, legal, Ele é isso mais São aí é Tomé, tendência, né? né? É o famoso São Tomé. Exatamente, isso. Aí, mas quem é que tá fazendo? Quem é que foi que fez? Algum concorrente fez? Tem case? Quem foi que, né? Algum concorrente fez? Alguém fez? Pronto. Esse pragmatismo, né? Que tem que ser apresentado de forma contundente. Eu acredito que esse ano, na verdade, agora, no segundo semestre de 2024, a gente já viu algumas coisas acontecendo, a gente já veio trazendo isso para dentro da plataforma de forma efetiva. E sem dúvida nenhuma, 2025 vai ser a consolidação, né, desse que eu chamo desse processo de comunicação omnichannel automatizada, né? A gente tem que criar até um termo novo para isso, viu? Tem, É né? o É verdade. omnichannel, vamos criar um nome para isso. É o omnichannel automatizado, né? Com recursos de automação, com IA embutido, né? E, logicamente, isso de forma prática, trazendo resultados diretos, mostrando. Então, eu acredito muito nessa tendência, tendo em vista a consolidação, né, do que vem se apresentando já há alguns anos, no que se refere tanto na parte de melhorias do processo da digitalização, a adesão, quanto na Uhum. questão logicamente, integração dos processos, que isso é hiper relevante para um ambiente empresarial, né? O cliente se sentir confortável, que ele tem os processos de comunicação dentro da empresa dele fluindo com Uhum. todos os sistemas, com diversas áreas de forma integrada, transparente, né? Boa. Com possibilidade de erros muito menor, né? Porque Uhum. quando você está integrado, você não envolve Você processo não cria humano, silo, né? não cria esses silos e a coisa flui de forma mais tranquila. Logicamente, por último, a questão da automatização através de processos com IA embutida, que aí é a cereja do bolo, mas que pode trazer um impacto gigantesco, né? Tanto do ponto de Sim, vista de redução de custo, quanto do ponto de vista de aumento de produtividade, né? Então, total. essa combinação, né, tem consolidado o desejo e eu acredito que 2025 vai acontecer isso com muito mais velocidade, porque é aquilo que eu falei. A mente empresarial ela é pragmática, ela quer ver acontecer, como já está acontecendo, pronto. É o efeito manada, ou seja, o primeiro que fizer, que todo mundo vê que está dando certo, que, ou seja, É, o concordo. processo A galera está vai junto. sólido, está fluindo, vai ser um efeito, e eu acredito que isso vai acontecer em 2025 de forma bem contundente. Pô, muito bom. Eu vou quebrar aqui o protocolo da pauta aqui para fazer uma última pergunta, que é o seguinte. A gente tinha no Brasil, não sei se ainda tem, é a dúvida que eu tenho, quero tirar contigo, que é o seguinte. A gente tem um país continental que tem
problemas de infraestrutura ainda tecnológica, ou seja, tem lugar que não chega à internet, né? E isso atrapalha e muitas vezes até ampliar para um serviço de VoIP, por exemplo. Na tua visão, você sente que isso tem reduzido, a gente já não tem mais isso? Qual que é o teu olhar falando de infraestrutura do país, porque ela acaba impactando diretamente no avanço da tecnologia, né? Sem dúvida. Cara, eu vou te dar uma excelente notícia. E Opa, aí assim, eu gosto. e eu vou, e eu vou falar de forma assim, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, mas o Brasil, logicamente as grandes operadoras, elas fizeram, né? Fizeram o trabalho delas, né? Mas elas são empresas, Fizeram ação né? de casa, né? Exato. E as grandes operadoras, elas fizeram aquilo que elas acharam que deviam fazer, entrar em áreas, em regiões, né, onde elas achavam que o processo era saudável financeiramente para elas. Mas, infelizmente, a gente tem um país, como você mesmo falou, de dimensão continental, diversas localidades remotas, etc. Né? Esse foi o papel dos pequenos provedores. Cara, hoje é muito difícil. Olha, eu viajo bastante da região norte, que a gente sabe as dificuldades de infraestrutura na região norte, né? Ou seja, por ter. Tem municípios na região norte que não tem nem estrada, certo? Que não é nem. Você só chegou de barco ou de avião, certo? Uhum. E os pequenos provedores fizeram um trabalho, cara, fantástico, levando Que fibra legal. ótica para Olha que legal isso, hein? lugares remotíssimos. Então, assim, hoje, aí você pode dizer assim, você fala assim, lá no Amazonas, lá no Pará, por exemplo, já morei 8 anos no Pará, certo? Então conheço bastante Uhum. Pará, posso falar. Você pode falar, é igual é lógico que a infraestrutura não é igual, por exemplo, a São Paulo, a Santa Santa Catarina, Catarina, não é. sim. Mas deu um boom graças aos pequenos provedores, Eles não né? ficam travados, eles conseguem andar, talvez com a outra velocidade. E outra, é uma outra, com uma mentalidade empresarial de atingir, logicamente, talvez com uma, uma métrica de cálculo, né, de rentabilidade diferente das grandes operadoras, certo? Mas que conseguiam atingir aí de forma contundente muitos Que municípios que não legal. eram atendidos, né? Então, assim, eu digo a você com tranquilidade que essa questão de infraestrutura básica de internet, a gente tem hoje, a gente está bem suprido. Ó, por Superamos exemplo, a barreira. superamos essa barreira, certo? E outro fator, assim, de ultíssima instância, que é o sinal de satélite que baixou demais o custo também, né? Ah, Hoje sim, sim. você tem Starlink hoje de acho que R$ 170 a mensalidade, uma Oh, coisa dessa, R$ 180. caraca. Então, mas assim, teve baixa. A gente, inicialmente, até eu vi até um estudo da Starlink, é, se imaginou que a Starlink teria uma penetração maior no Brasil do que se imaginava, mas Uhum. devido ao fato dos pequenos provedores terem crescido muito em regiões onde não eram de grande interesse por parte das grandes operadoras, a adesão foi menor, porque hoje, por exemplo, eu estava no ano passado, eu estava numa região que até a luz, ou seja, a energia elétrica falhava, mas a internet não falhava. Porque tinha um provedor Que que chegava com loucura. fibra ótica lá, ou seja, a internet caía porque a energia caía, Que loucura. entendeu? Porque tem provedor pequeno em todos os cantos do Tem, Brasil, tem. então os Tem. Aí caras é o estão, espírito empreendedor, né, cara, do nosso é o país, que espírito vê a empreendedor oportunidade e vai para cima, né? e vai para cima, cara. Eu conheci um pequeno provedor no interior do Pará mesmo, e graças a Deus, assim, conheci ele ainda quando ele era pequenininho, né? E hoje o cara opera lá no interior do Pará, ele tem mais de 15 municípios, ele cresceu assustadoramente porque com fibra ótica, e assim, e é esse exemplo desse parceiro é o que se espalhou pelo Brasil. Então hoje é muito difícil você ter um lugar que não tem internet e que, no caso, o nosso serviço não consiga ser atendido via internet. Muitos lugares, muitas vezes, não tem o sinal de GSM, mas tem o sinal de internet, você consegue fazer uma comunicação através de plataforma de rede social, né, com voz, ou até mesmo Sim. se tiver aplicativo VoIP dentro, qualquer aplicativo VoIP, a coisa flui melhor do que a telefonia convencional, justamente por causa dessa capilaridade que hoje chegou em tudo que é canto, né?
Que Isso é legal. maravilhoso, né, cara? Isso é maravilhoso pra Maravilhoso, gente. maravilhoso. Foi surpreendente, tá? Porque eu nunca diria, eu nunca pensei que isso ia acontecer, olhando em perspectiva aí pro passado. Nunca imaginei que hoje, em 2025, eu ia estar falando que foram os pequenos que chegaram lá no interiorzinho, lá de não sei aonde, Uhum. foram graças aos pequenos que, né, Que legal. que Pô, eles bom ouvir isso. enxergaram valor nesse processo e hoje a gente consegue ter serviços de internet como o nosso, plataformas que dependem de internet, muito fruto do trabalho árduo desses caras aí que empreenderam, que acreditaram em municípios de lá longe, em regiões remotíssimas, com diversas dificuldades de infraestrutura, e os caras foram levando, e hoje a gente tem internet no Brasil todo, cara. Quase no Muito Brasil bom. todo tem fibra ótica. Isso é maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Então, parabéns aí. Você está ouvindo aqui, assistindo a gente e é de um pequeno provedor. Deixa aqui o nosso parabéns por contribuir com o crescimento da internet no Brasil. Ô, Ricardo, quero te agradecer aí pelo bate-papo. Muito bom bate-papo. Então ficou aí as tendências. Lembrando, se você está com a gente, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você não conhece o serviço da Sona, tem o QR Code aqui na tela para você ter 30 dias de acesso aí gratuito e conhecer muita tecnologia de ponta que é construído por aqui. Ricardo, obrigado, viu? Agradecer aí a produção e a gente volta em breve num novo episódio de Sonax. Abraço, até o próximo episódio.